pedir àqueles que podem ficar no plenário para que estejamos em oração nesse momento para ouvir mais uma palestra maravilhosa da parte do Senhor. Dessa feita pelo reverendo Elias Santos Medeiros. Ele veio de muito longe para nos servir ao Senhor, servindo aos irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, especialmente com os meus colegas de ministério. E só para vocês saberem que aquilo que o reverendo Hernandes falou sobre o tempo dele em Mississippi foi uma bênção muito grande para nós também. Nós nos reuníamos todas as semanas, uma vez pelo menos, para orarmos, estudarmos a Bíblia juntos. E por incrível que pareça, o reverendo Hernandes e a Tinha nunca chegaram para nós e disseram: Elias, nós estamos passando por dificuldades financeiras. Então aquilo que os irmãos ouviram dele hoje é a pura realidade. Depender do provedor em vez da provisão. E realmente nós não sabíamos, só soubemos disso depois que eles saíram do seminário, e uma vez que eu estava ouvindo o Hernandes compartilhando sobre essa experiência lá em Mississippi. Então são grandes amigos nossos, foram uma bênção para a nossa família, um tempo que tivemos momentos difíceis, não com relação à nossa vida espiritual, mas com relação a filhos e filhas, e o Hernandes estava lá conosco, e às vezes até de 1h da madrugada. Mas hoje, pela manhã, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra inerrante, infalível, inspirada, suficiente e eficiente, e a única palavra de Deus escrita e dada para nós, que é a Bíblia Sagrada. Abrisse as suas Bíblias em Mateus capítulo 4, e nós vamos ler os versículos de 12 a 17. E o reverendo Hernandes falou hoje, eu podia até falar sobre a geografia de Elias. Eu não sei se de propósito ele escolheu esse texto, porque o meu texto seria a geografia do obreiro, e ele falou sobre a geografia de Elias. Mas hoje pela manhã eu gostaria de falar sobre a geografia do servo do Senhor, do servo sofredor, do Senhor Jesus, e o que é que isso tem a ver com a nossa vida e os nossos deslocamentos e de todas as nossas migrações neste mundo. Eu sei que muitas pessoas, ao ouvir o título Geografia do Obreiro, pensaram: como é que eu vou saber que eu estou no lugar certo? Mas o tema da nossa mensagem hoje não é tanto sobre como é que eu vou saber que estou no lugar certo, mas o que é que eu faço quando Deus me coloca nesses lugares. Então vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Os irmãos já conhecem o contexto aqui, é o início do ministério público do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já tinha sido batizado por João, já tinha passado 40 dias e 40 noites no deserto, em comunhão com o Pai, e agora a Bíblia mostra bem claro que ele escuta que João Batista está preso, e o Senhor Jesus resolve, naquele contexto, sair, deixar Nazaré, a cidade onde ele cresceu, ir para Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, para iniciar o seu ministério público. Vamos ouvir a palavra de Deus inspirada, inerrante e suficiente, infalível. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, porém, Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios.
O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio e a responsabilidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos como servos teus, para estudarmos como temos estudado a tua palavra. Nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Te pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito, mais uma vez, possa desvendar os nossos olhos para que cada um de nós continue contemplando e possa desvendar para nós as maravilhas da tua lei. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa abrir as nossas mentes para que cada um de nós possa entender aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos ouvindo. Mas acima de tudo, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito abra o nosso coração, para que a tua palavra possa ser entendida, possa ser crida, possa ser confiada, possa ser entesourada e imediatamente e alegremente obedecida. E como consequência disto, nós possamos crescer na nossa intimidade contigo. E assim, Senhor, alegremente, imediatamente, proclamar, pregar, testemunhar, falar da tua palavra, que foi ouvida, que foi crida, que foi entendida, que foi obedecida, experimentada, com aqueles que já são teus, a tua igreja, para edificação, e com aqueles que ainda não te conhecem, do outro lado da rua como do outro lado do mundo, para a salvação, e tudo para o louvor da tua glória, a edificação do teu povo e a salvação daqueles que ainda não te conhecem. Senhor, nós te pedimos que agora também, mais uma vez, o meditar do nosso coração, e especialmente as palavras dos meus lábios, possam ser agradáveis diante de ti. Em nome de Jesus, que nós te oramos e que nós esperamos. Amém. A minha introdução, eu vou citar 2 textos da palavra de Deus como introdução. E eu tenho 3 pontos, baseados em Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Não é porque eu sempre prego com 3 pontos, eu não sou pregador de 3 pontos só. Há 2 semanas atrás estava pregando nos Estados Unidos, a primeira mensagem tinha 7 pontos, a segunda tinha 10, a terceira tinha 5. Mas esta nós vamos ter 3 pontos. Mas como parte da introdução desta mensagem, eu gostaria que vocês abrissem e fossem comigo. Conserva Mateus capítulo 4. Venham comigo em 1 Coríntios. E eu vou ler esse texto aqui, porque há muitos alunos aqui que foram alunos do professor Francisco Leonardo Schalkweg no seminário em Recife. E todos que passaram por esse seminário entenderam muito cedo que uma das palavras que eles tinham que sair sabendo daquele seminário era a palavra pistos. Não estou falando em língua. Pistos é simplesmente a palavra grega para fiel. E eu gostaria de ler para vocês 1 Coríntios capítulo 1, e essa luz aqui está me incomodando. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 4, versículos de 1 e 2. Ouçam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo, e os primeiros 4 capítulos deste livro é sobre liderança na igreja. Ele diz assim: assim pois importa, ou seja, é necessário que os homens, as pessoas fora da igreja, nos considerem como ministros de Cristo, servos de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. Quando alguém precisa de saber sobre os mistérios, sobre a revelação de Deus, procura aqueles que são servos de Cristo, os ministros de Cristo,
Mas ele disse assim: além disso. Agora, se tem essa dimensão externa no nosso ministério, existe também agora a dimensão interna com relação ao Senhor nosso. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado. A expressão seja encontrado significa em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, seja encontrado fiel. E aqui o contexto é: seja encontrado fiel pelo fiel que é o Senhor. Então, quando a gente lê isso aqui, a primeira pergunta que vem na nossa mente é: como é que a Bíblia descreve ou define o servo fiel? E nós não precisamos fazer qualquer suposição aqui, porque o Senhor Jesus descreveu e definiu o que é um servo fiel. E eu queria que vocês fossem agora em Mateus capítulo 24, no sermão escatológico do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu a definição do que é um servo fiel. E nós vamos entrar para o nosso texto. Mateus capítulo 24, versículos 45 a 47. Falando sobre a sua vinda, ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor, isso é uma parábola, mas o Senhor é Ele, os servos somos nós, a quem o Senhor confiou os seus conservos. Eles não são nossos, são do Senhor, a igreja do Senhor, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado ou feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Conclusão: o que é um servo fiel segundo o Senhor Jesus? O servo fiel é aquele servo que, quando o Senhor vier, vai encontrá-lo no lugarzinho em que o Senhor o colocou ou está colocando, fazendo aquilo para o qual Deus o chamou, de acordo com a vontade do seu Senhor. Esse é o servo fiel. Eu gostaria que vocês abraçassem, entendessem esse contexto do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com aquilo que nós conseguimos academicamente, não tem nada a ver sobre isso. É aquele servo que vai ser encontrado pelo seu Senhor, pelo Senhor Jesus, no lugarzinho em que Deus o colocou ou o está colocando, fazendo aquilo para o qual Deus o chamou, de acordo com a palavra e a vontade do seu Senhor. Este é o servo fiel. Agora, quando nós pensamos no servo fiel e na fiel testemunha, só tem um que corresponde a todas as expectativas do Senhor: Deus. E esta é a pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia chama, ele é o servo sofredor, ele é a fiel testemunha segundo o Apocalipse. E nesta manhã eu gostaria de chamar a atenção de vocês para Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Início do ministério do Senhor Jesus. E eu tenho 3 pontos. Eu não sei como vocês leem a Bíblia. Eu estudo a Bíblia, eu medito a Escritura Sagrada, lendo e fazendo perguntas. E não tento respondê-la à luz da minha experiência. Eu quero ver como é que o texto me responde, ou como o contexto me responde, ou como a palavra de Deus em geral responde a esta pergunta, porque eu quero ouvir o Senhor. E há 3 perguntas que, quando eu estava meditando nesse texto, me vieram à mente. A primeira pergunta é essa, vou dizer as 3 perguntas e nós vamos estudar juntos esse texto. Em primeiro lugar, por que Jesus deixou Nazaré? Por que Jesus deixou Nazaré? Tem que fazer uma nota de rodapé, o professor tem nota de rodapé.
Às vezes pregando em certos lugares aqui do Brasil, no interior, eu tenho que ter muito cuidado quando eu faço a pergunta: por que Jesus deixou Nazaré? Porque tem muitas pessoas, por exemplo, no Nordeste, o nome Nazaré é o nome de mulher. Então, às vezes, a gente está em algum lugar e diz: por que Jesus deixou Nazaré? E como o pessoal não tem conhecimento bíblico, às vezes, ou não tem conhecimento de geografia bíblica, às vezes as pessoas ficam pensando: e nem sabia que Jesus era casado. Não, Nazaré é uma cidade, vocês sabem disso. Vocês sabem geografia. Geografia é muito importante na história da redenção. E os irmãos vão entender isso imediatamente. A primeira pergunta: por que Jesus deixou Nazaré? A segunda: para que Jesus foi morar em Cafarnaum? E a terceira pergunta: o que é que Jesus fez nesses lugares? E eu queria chamar a atenção dos irmãos imediatamente, que quando vocês encontram menções geográficas nas Escrituras Sagradas, essas menções geográficas não são apenas para ressaltar o fato histórico, que estamos lidando com um documento histórico que tem lugar e tempo, mas está chamando a atenção também que a nossa geografia, a geografia do Senhor Jesus, a geografia e os deslocamentos de todos os seres humanos em toda a face da terra, estão sob o controle soberano de Deus. E todos os movimentos e todas as migrações, sejam elas para ir do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, segundo a Escritura Sagrada, tem a ver com a história da redenção. E quando nós começamos a perceber que a palavra de Deus ensina isso, que todas as nossas migrações, todos os nossos deslocamentos, seja lá onde nós estivermos, tem a ver com a história da redenção, nós começamos a perceber que temos que prestar mais atenção à nossa geografia. Não desperdicem a sua geografia. Alguns anos atrás, em inglês, eu coloquei um outro título para essa mensagem. E a mensagem, o título era A Teografia de Jesus. Porque quando os irmãos vão estudar realmente todos os nossos deslocamentos, e na Escritura Sagrada também, os irmãos vão perceber que todos os movimentos nossos, geográficos e deslocamentos, deslocações não existe a palavra em inglês, nem em português, não é isso, irmão? Eu estava pensando em dislocations em inglês. E todos os nossos deslocamentos, a palavra de Deus deixa bem claro, são dirigidas e guiadas por Deus. Então realmente, quase que nós não temos uma geografia, nós temos uma teografia. A palavra teos para Deus, Deus nos guiando. E eu queria que os irmãos entendessem isso. Todas as menções geográficas na Escritura Sagrada têm a ver, implícita ou implicitamente, direta ou indiretamente, com a história da redenção. E a sua geografia não é uma exceção. E nós vamos ver isso. Em primeiro lugar, então, vamos estudar a geografia do Senhor Jesus aqui. Por que Jesus deixou Nazaré? E há duas respostas no versículo, no texto. Veja lá. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Em primeiro lugar, por que é que Jesus deixou Nazaré, a cidade de Nazaré? Porque ele ouviu que João estava o quê? Preso. Está claro. Essa é uma resposta correta, mas é uma resposta incompleta. Porque nós precisamos entender que tudo que acontece em nossas vidas, todos os nossos deslocamentos também, você pode observar por uma perspectiva imediata, da perspectiva do momento, que está causando alguma coisa, das circunstâncias, da perspectiva humana, mas você tem que considerar também da perspectiva divina e redentora. Aí você vai ter a resposta completa. Segundo a Escritura Sagrada, tudo que Jesus falou e que está registrado neste livro, tudo que Jesus pensou e que está registrado neste livro, tudo que Jesus fez e que está relacionado nesse livro, tem a ver com a história da redenção.
E se vocês continuarem lendo, do nascimento, da previsão do nascimento do Senhor Jesus até a sua morte, todos os movimentos, todos os lugares têm a ver com a história da redenção. Se vocês lerem, por exemplo, logo depois, Mateus 4:18, os irmãos não precisam ir lá, é Jesus indo agora, andando pelo mar da Galileia, caminhando à beira-mar. E os irmãos sabem que o Senhor Jesus nunca andaria ao beira-mar simplesmente para coletar, pode ser shells, conchas. Quando vocês veem Mateus 4:18, o Senhor Jesus está à beira-mar recrutando pessoas. Então, em primeiro lugar, lembre-se, Deus guia e guiava todos os deslocamentos geográficos do Senhor Jesus. João fora preso, esta é a perspectiva imediata. E João fora preso porque Herodes era ruim mesmo. Herodes fez isto, mas a gente tem que entender que Deus soberanamente guia e lidera todo este processo. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, mas Deus é aquele que soberanamente guia todas as coisas. Não existe ups em Deus. Quando a palavra de Deus diz, quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:18, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é que de repente alguma coisa acontece na nossa vida e Deus diz, puxa vida, eu não sabia que ia acontecer desse jeito, e agora? Ah, já sei, vou fazer um jeitinho de... Não, irmãos, todas as coisas estão decretadas por Deus, nós somos responsáveis e Deus guia tudo. Nós não estamos onde estamos por acaso. Então existe, sem dúvida nenhuma, uma resposta correta. Mas essa não é a resposta final. Se você perguntar por que que Jesus saiu de Nazaré para Cafarnaum, porque ele ouviu que João Batista, aquele que estava anunciando a ele, estava preso, e agora era o momento de Jesus iniciar o seu ministério público. E Deus, pelos seus decretos, determina e mostra que o início do ministério do Senhor Jesus seria determinado pela prisão do seu precursor. Mas essa não é a resposta completa, porque a Bíblia agora quer nos chamar a atenção para olharmos do deslocamento do Senhor Jesus pela perspectiva de Deus. Por que Jesus deixou Nazaré para ir para Cafarnaum? Resposta imediata, da perspectiva circunstancial, João está preso. Mas da perspectiva de Deus, você tem a resposta agora, versículo 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Em outras palavras, agora nós temos a resposta completa, não da perspectiva do momento imediato, mas da perspectiva divina e redentora de Deus. Foi vontade estabelecida e decretada por Deus, antes dos tempos eternos, que o seu filho sairia de Nazaré e iria para Cafarnaum. E o momento que Deus usa e determina é com a prisão de João Batista. Então, sem dúvida, o Senhor Jesus saiu de Nazaré porque João fora preso. Esta é a resposta correta, mas incompleta. A resposta completa está: este foi o lugar que Deus determinou para que o seu filho começasse o seu ministério. Aliás, eu queria que os irmãos entendessem, durante toda a história da redenção, por toda a Escritura Sagrada, todos os deslocamentos têm uma razão imediata e uma razão redentora. Por exemplo, só para os irmãos, é impressionante, não dá tempo para entrar em tudo isso, mas se os irmãos olharem todos os deslocamentos do Senhor Jesus, onde ele nasceu em Belém, mas José e Maria estavam em Nazaré. Estava chegando o momento para Maria e José, para o Senhor Jesus nascer. E você pergunta, por que que José e Maria deixaram Nazaré e desceram para Belém? E você vai lá em Lucas, e Lucas diz, é porque houve um decreto do
do Augusto, do imperador romano, que todos deviam alistar-se na sua própria cidade. Não foi que José e Maria disse assim, José chegou para Maria, Maria, você sabe que esse menino aí tem que nascer em Belém, vamos arranjar as coisas, vamos para Belém. Não, a Bíblia diz, houve um decreto, e por causa desse decreto, José e Maria desceram até Belém. Causado por um decreto do imperador romano. E o imperador romano não decretou isso dizendo, olha, eu sei que o Messias vai nascer em Belém, é melhor eu fazer alguma coisa para pressionar, sei lá quem for, para ir para Belém. Não, irmãos, ele está pensando no senso dele. Mas o caso é que Deus é o Senhor de toda a história, e Ele coordena toda a história de acordo com a história da redenção. Não existe outra história neste mundo. Resposta correta, eles saíram porque houve um decreto do Império Romano. Resposta completa, porque Deus havia determinado que Jesus nasceria em Belém. Às vezes, quando eu leio essas coisas, minhas questões são, quando nós começamos a considerar, e esta é a minha oração, que os irmãos comecem a considerar todos os detalhes da sua vida pela perspectiva de Deus, segundo a história da redenção. E a Bíblia está cheia desses exemplos, não somente desses exemplos, mas são os exemplos de cada um de nós. Se eu perguntar aos irmãos, por que é que os irmãos estão onde estão? Eu sei que vocês podiam me dar várias respostas. Fui convidado pelo meu presbitério. Esse é o lugar, a igreja me convidou, seja lá qual for. Essa resposta é correta. Mas eu espero que os irmãos comecem a considerar agora da perspectiva divina, o que é que isso tem a ver com a obra redentora de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu acho que não foi mencionado ontem. Sobre a vida de José. E nós vamos fazer aplicações aqui logo depois desse primeiro ponto. José, irmãos, eu posso tirar o paletó? Eu estou com calor. A propósito, Ana, eu não tenho problema de pressão. A Ana estava preocupada comigo hoje, ontem me disse, a banana é que eu sou calorento mesmo. A minha pressão sempre foi pressão, nunca tive problema com pressão. Tive problema de impressão, mas não de pressão. E eu já disse uma vez, esse paletó não tem poder nenhum, olha aí, ó. Ninguém cai, o poder está na palavra. O poder do Espírito, o poder da palavra de Deus. Mas eu queria chamar a atenção para vocês do exemplo. Eu sempre falo para os jovens, quando eu estou falando para os jovens, tem muitos exemplos de jovens nas Escrituras Sagradas que são uma bênção para nós. Por exemplo, no Velho Testamento tem tantos como de mulheres e de jovens, mulheres e rapazes da palavra de Deus. José é um desses para mim, Esther é um outro. No Novo Testamento tem vários, mas José é um desses para mim que é uma referência, por vários motivos. Mas o motivo principal é por causa do seu compromisso e sua intimidade com o Senhor, que a Bíblia ressalta isso. Agora eu vou dar uma mensagem de 5 pontos sobre José para vocês, essa parte só da ilustração aqui. A história de José começa em Gênesis 37, o irmão não precisa ir lá. Gênesis 37, a presença de José com 17 anos de idade. E você já entende um pouco de todos os problemas que tem lá, mas você entende que esse é um jovem que tem comunhão com Deus. E Deus se manifesta a ele com 17 anos. E os irmãos sabem que por causa disso, Gênesis 37, você vai encontrar José onde? No poço. Tem 5 P's para José aqui, isso é o nó de rodapé, veja bem. Poço, geograficamente esse é o lugar dele, poço. Aguardando a decisão dos irmãos maus. E José, então, com 17 anos, provavelmente 17 anos, vendido como escravo ao Egito. Aí você chega em Gênesis 39, e agora você tem José, o outro P, José na casa de Potifar. Está falando sobre deslocamentos geográficos, meu amigo? José no Egito, na casa de Potifar. E a Bíblia diz que Deus é com ele, e Deus o abençoou. E vocês sabem de José. José explicitamente, imediatamente falava sobre quando foi tentado pela prostituta adúltera, esposa de Potifar, ele resistiu imediatamente. Como eu pecaria contra o meu Deus?
E por causa disso, se em Gênesis 37 você encontra ele no poço, em Gênesis 39 em Potifar, em Gênesis 40 você encontra José onde? Na prisão. Não por causa do pecado, mas por causa da obediência. Eu sei que muitos de nós sofremos por causa do pecado. Seu irmão sofre, seja lá onde está, como consequência do pecado, que você tem a convicção do Espírito Santo. A única coisa que você tem que fazer é se dobrar diante do Senhor, pedir perdão e pedir força para o Senhor e orar para que o Senhor o liberte e faça a vontade do Senhor. Mas o caso de José não era questão de consequência de pecado, mas consequência de consagração e obediência. Se você encontra 37, José no poço, 39, José na casa de Potifar, 40 na prisão. Em 41 você vai encontrar José no palácio. E a Bíblia diz que quando ele assumiu como governador, como príncipe ou como a segunda pessoa de Faraó no Egito, em Gênesis 41, a Bíblia diz que ele tinha 30 anos. Eu esqueci qual é o versículo lá em Gênesis 41, mas Gênesis 41 diz que ele tinha 30 anos quando ele assumiu aquela posição. 30 anos, meus irmãos. Se ele foi vendido com 17, quantos anos que ele não tinha visto a família dele? 13 anos, não é isso? Ele nem reconheceria Benjamim. E quando ele assumiu aquela posição, a Bíblia diz que ele foi raspar a cabeça dele, vestiram-no como egípcio e deram o nome egípcio para ele. Portanto, quando os irmãos vieram falar com ele, ouviram o nome egípcio, não o nome de José. E ele falava egípcio. E agora ele assumiu. Vieram 7 anos de fartura no Egito. José tinha aproximadamente agora quantos anos, irmãos? 37 anos, desculpem, 37 anos. Aproximadamente 20 anos sem ver seus irmãos, seu irmão Benjamim, nem seu pai. Veio o primeiro ano de fome, e um dia chegam os 11 irmãos dele. Não reconheceram José por vários motivos. Uma, porque ele se parecia um egípcio. Segundo, o nome dele não era José. E em terceiro lugar, ele falava através do intérprete. É bom ser pelo menos bilíngue, viu, irmãos? Falava através do intérprete, mas ele reconheceu os irmãos imediatamente. E aí veio os testes dele com relação aos irmãos, porque ele queria saber se aqueles irmãos, se o irmão dele estava vivo, se o pai ainda estava vivo. Aqueles testes, irmão, não foram porque ele era ruim. Agora eu vou descontar. Não, irmãos. Ele queria ter certeza. E agora você chega no segundo ano de fome, quando os irmãos vêm, e agora o José se manifesta a ele. Abra as suas Bíblias, vem comigo em Gênesis 45. Porque eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguma coisa aqui. Gênesis 45. Esse é o momento em que José se manifesta aos seus irmãos, porque agora Benjamim veio com eles. E agora José contempla Benjamim. Fazia cerca de 29 anos, mais ou menos, que ele não tinha visto o seu irmão mais novo. Agora eu queria que os irmãos lessem, por favor, usem as suas imaginações santificadas comigo, tá bom? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e não imagina. Por favor, usem a sua imaginação. A palavra de Deus, eu sempre digo, é para ser lida e meditada em câmara lenta, ser saboreada. Espero que com os olhos da fé vocês possam ver o que está acontecendo aqui. Vejam bem, estão comigo agora. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Ele não disse assim, irmãos, por favor, fazei sair a todos da minha presença. Não, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que ele bradou, ou seja, fazei sair a todos da minha presença. E a Bíblia diz, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Até agora os irmãos não sabiam quem era esse governador. Usa a imaginação aqui, irmãos. Agora veja o versículo 2. E levantou a voz em choro. É muita emoção, irmãos.
de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. Eu acho que ele era brasileiro, porque tanto negócio desse. Veja, a palavra de Deus diz. E ele disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Porque agora, irmãos, os irmãos podem imaginar os seus irmãos. Se esse é José, o que acontece conosco agora? A nossa vida já era. Por que José estava no Egito? Porque esses irmãos maus o haviam vendido como escravo. Esta é a resposta correta. Mas José tinha não somente a resposta correta, mas ele tinha a resposta completa. Vamos continuar lendo. Versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Por que eu estou no Egito? Porque vocês, maus irmãos, me venderam como escravo para o Egito. Essa é a resposta correta. Mas espera um pouco mais. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por que eu estou aqui? Porque vocês me venderam. Agora, irmãos, veja a resposta completa. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus tinha um propósito. Se José sabia desse propósito ou não, com clareza nós não sabemos. Mas o que mostra é que, sem dúvida nenhuma, o que levou José a permanecer fiel em todos esses momentos era a certeza absoluta que o Senhor dirigia todas as suas migrações. E que nos momentos mais difíceis, nas situações mais angustiosas, o Senhor estava com ele. E agora ele entendeu, veja bem, ele deixou bem claro: vocês me venderam, mas esse foi o meio que Deus usou para que me enviasse para a conservação da vida. Quando ele fala conservação da vida aqui, ele não está se referindo simplesmente para a conservação da família dele. Ele está falando agora sobre a semente de Davi, a semente de Abraão, que Deus havia prometido. E eu sei disso porque no versículo 7 ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. E no final ele pede: por favor, me leve. Depois de 400 anos ele sabia, Deus tinha falado em Gênesis 15, que o seu povo iria se tornar um povo no outro país, em Egito. E por 400 anos, por 4 gerações estariam lá, mas Deus iria livrá-los. E José sabia disso. Meus queridos, meu ponto é isso. Não é somente a geografia de José, de Abraão, de Jesus, que são guiados por Deus, segundo os seus propósitos redentores, mas a geografia, os deslocamentos, as migrações de todos nós. Há 2 semanas atrás, não 2 semanas, semana passada, eu estava em Singapura, numa reunião justamente sobre essas questões de migrações do Oriente Médio para a Europa. E uma das coisas que nós conversamos com ele foi justamente isso. Todas as migrações são dirigidas por Deus com propósitos redentores. Não é só de alguns, não somente do Senhor Jesus, mas a sua também. E a minha aplicação e algumas ilustrações é essa: não desperdicem a sua geografia. A propósito, essa história de José ficou parte dos hinos do Velho Testamento. Você vai encontrar isso em Salmo 105. Versículos 1, 16 a 22 e 26, que diz que inclusive foi Deus que mandou a fome, para que aquilo que ele falou para Abraão acontecesse e o povo fosse para o Egito. Tudo controlado e dirigido por Deus. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E tem propósitos redentores. Abra as suas Bíblias, porque o apóstolo Paulo fala que estes são os propósitos de Deus para o deslocamento de todos nós, não somente todos nós, mas de todos os seres humanos. Ninguém vem morar ao lado da minha casa por acaso. Sem dúvida nenhuma, se eu chegar para o meu vizinho, como já perguntei: vocês estão aqui por quê? Bom, porque esse foi um lugar bom que nós escutamos para morar e nós compramos aqui. Essa é a resposta correta. Mas quando nós começamos a olhar da perspectiva divina, essa pessoa não está ao nosso lado por acaso.
Atos capítulo 17, venhamos comigo. Atos 17. Me pergunta, não desperdicem a sua geografia. Paulo falando para os estoicos e epicureus, propósito, para pagãos, aqui não está falando para a igreja. E não há confrontação, não é só contextualização, aqui tem muita confrontação aqui. O apóstolo Paulo fala que eles adoram um Deus que eles não conhecem, mas esse Deus que eles desconhecem é o Deus que ele vai anunciar para eles. E no versículo 24 diz assim: esse é o Deus, adorai sem conhecer precisamente aquele que eu vos anuncio. Vocês são ignorantes com relação a esse Deus. Versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos dá vida, respiração e tudo mais, a todos. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, presta atenção aqui, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O dia do meu nascimento, o lugar do meu nascimento, o dia da minha morte, tem sido estabelecido por Deus, todos os dias da minha vida. Data de nascimento, lugar de nascimento, com que propósito? De todos os seres humanos. Dos quase 500 milhões de crianças que nascem todos os dias no mundo, todas elas têm a sua hora e seu lugar de nascimento determinados por Deus. Com que propósito? Versículo 27. Não percam isso, meus irmãos. Veja o versículo 27. Para buscarem a Deus, porque essa é a necessidade de todo ser humano. O problema de todo ser humano, o problema fundamental, depois da queda, hoje até a vinda do Senhor Jesus, é um só. Nós nascemos em pecado, em rebeldia contra Deus. E a solução é uma só, a semente da mulher. E o meio pelo qual as pessoas são alcançadas é através da proclamação do Evangelho da graça de Deus. O problema não é educação, não é economia, não é saúde, não é étnico, não é nem de família, é problema espiritual no coração do homem. Agora veja o que ele diz: as pessoas nascem com a grande necessidade depois da queda, irmãos, qual é a necessidade? De terem relação, comunhão com Deus. E as pessoas ficam procurando todos os meios para satisfazer esta agonia interior, que só Jesus satisfaz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja o que ele diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não se está longe de cada um de nós. Versículo 28, este é o meu ponto aqui. Pois nele, ou seja, por causa dele, nós o quê? Vivemos, e qual é o outro ponto? Nos movemos. E o contexto é o seguinte: ele está falando sobre todas as nossas migrações. Nele nós somos movidos de lugar para lugar. Esse é o ponto aqui. Nele nós nos movemos. Não está falando sobre coreografia não, irmãos. Aqui não está falando sobre movimento de dança não. Está falando sobre movimentos migratórios. Nele nós nos movemos e existimos. Então todo deslocamento geográfico de todos os seres humanos tem a ver, direta ou indiretamente, explícita ou explicitamente, com a história da redenção. Meus queridos, não desperdicem a sua geografia. Deixe-me dar algumas ilustrações. Todas as manhãs, quando eu acordo, a minha oração é: Senhor, o Senhor, por favor, podia me dar uma oportunidade hoje, se eu encontrar um crente, de ajudá-lo, de edificá-lo e ser edificado. Mas, Senhor, dá uma oportunidade também de encontrar pessoas que ainda não te conhecem, porque minha geografia é dirigida por ti e a geografia de todos os seres humanos tem a ver com a história da redenção. Ajude-me, Senhor, a não desperdiçar a minha geografia, que é a geografia de Deus. Desses dias, estava viajando com a minha esposa
numa dessas viagens internacionais à noite. E uma das coisas que eu faço assim que eu entro no avião, juntamente com minha esposa, eu pego a minha Bíblia, uma porque é um bom momento para eu ficar meditar mais um pouco na palavra de Deus, mas eu tenho outro propósito. Eu abro a Bíblia, não olho, não pego o meu iPhone não, porque ninguém sabe que está olhando no seu iPhone. Eu abro a Bíblia, desculpa não que eu estou anotando o tempo aqui. Eu abro a Bíblia, não somente para meditar, mas eu quero que as outras pessoas do meu lado olhem que eu tenho um livro, esse livro é fácil de ver, que é uma Bíblia. E eu oro, Senhor, abre a porta para mim. E muitas vezes, na maioria das vezes, Deus abre a porta. Eu não sei que tipo de geografia é essa quando você está no avião, a 10 km de altura. Mas numa dessas viagens, até várias viagens, tem muitas histórias, mas numa dessas viagens, eu lembro que nós estávamos conversando com a Folkliner, eu estudando minha Bíblia, meditando, e como é que se diz? A comissária de bordo foi passando a noite, dando um jantar, etc. E olhou que eu estava com a Bíblia aberta. E eu nem estou aí, estou só lendo aqui. Eu notei que ela notou que eu estava com a Bíblia aberta, mas eu não disse nada. Aí ela passou, e depois que se viu todo mundo, ela voltou onde eu estava, Folkliner e eu, e disse assim: por favor, ore por mim. Aí eu disse assim: orar por quê e para quê? Ela disse que eu estou tendo um problema neste voo. Eu disse: problema nesse voo? Eu digo: agora eu quero saber mais, porque se for que esse avião vai cair, eu vou me levantar aqui e dizer para a gente: eu tenho boas notícias e má notícias. A má notícia é que esse avião vai cair, quem não tem Jesus vai para o inferno. A boa notícia é que você pode se arrepender dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus e ir para a glória hoje. Esse é problema com o avião? Ela disse: não, senhor, não é problema com o avião, não. É um problema de relacionamento que eu estou tendo com a pessoa que é a chefe dos comissários de bordo nesse voo. Eu tenho uma palavra para você. Eu peguei o guardanapo e dei para ela Provérbios 15, 1 e 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Ela ficou muito contente, disse: agora eu já sei como é que eu vou lidar. Então, nesse caso, eu não tenho que dar uma palavra dura, mas simplesmente uma resposta branda. E ela pensou que isso aqui era um tipo de pensamento positivo. Self-ajuda, é isso mesmo que se fala? Autoajuda. Eu disse: não, mas não é assim não, deixa eu me dizer uma coisa, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui foi dada por Deus. E quando nós fazemos isso é porque nós cremos e já entregamos a nossa vida ao Senhor. E se o Senhor falou isso, nós vamos fazer isso, porque Deus vai fazer o que Ele prometeu. Não desperdice a sua geografia. Domingo passado eu estava pegando muita história. Vou contar mais uma para vocês, mais duas. Não desperdice, seja lá onde você esteja. Porque Deus não coloca pessoas diante de você ou perto de você por acaso. Todos os deslocamentos de todas as pessoas, todos os movimentos têm a ver com a história da redenção. Inclusive o fato de você estar aqui agora. Tem um restaurante lá em Jackson que quando eu tenho visitas eu gosto de levar. É um restaurante japonês, mas tem comida chinesa, americana, etc. E numa das noites eu levei, não sei o que eu levei para lá para jantar, mas quando termina eu sempre falo com a garçom, é isso mesmo? Garçonete? É isso mesmo? Garçonete. Ela atendeu, eu perguntei para ela, quando terminou, eu perguntei: qual é o seu nome? Ela me disse o nome dela, a chinesa. Aí eu disse: quanto tempo faz você estar aqui? Ela disse: 2 anos. Fazia 2 anos chegou da China. Eu perguntei assim para ela: você tem uma Bíblia? Ela olhou para mim e disse assim: o que é uma Bíblia? E ela não estava fazendo gozação. Ele disse: a Bíblia é um livro. Eu acho que ela pensou que era um tipo de peixe. É um livro. Ela fez a pergunta que eu estava esperando: um livro sobre o quê? E eu fui, em talvez 10 minutos no máximo, porque eu não podia tomar o tempo dela todo, explicar o que a Bíblia era. Depois eu comprei uma Bíblia em chinês e minha esposa mandou para ela. Não desperdicem a sua geografia. Todos os dias, meus irmãos.
domingo, pegando um táxi para ir para o aeroporto de Singapura. E Singapura, 5 milhões de habitantes. Grande parte chinês, malesianos e indianos. E quando eu estava indo peguei o táxi juntamente com outro amigo meu do Japão. Quando entrei, sentei na frente, perguntei ao motorista o nome dele, ele me disse o nome. Perguntei sobre a família dele, porque eu tenho interesse em conhecer as pessoas. Não só como meio de introduzir alguma coisa, mas eu quero conhecer sobre as pessoas. E no meio da conversa eu perguntei para ele se ele frequentava alguma igreja. Ele disse assim: não, eu sou budista. E eu disse: eu sou cristão. Aí ele disse assim: mas eu respeito todas as religiões. Se eu também. Por um motivo muito simples e profundo. Pela perspectiva que eu tenho sobre pessoas. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Expliquei um pouquinho sobre isso. Isso que significa o seguinte, que eu respeito as religiões porque eu respeito as pessoas, a dignidade delas com que elas foram criadas. E foi a maneira pela qual começamos a falar mais sobre o Senhor Jesus. Não desperdice a sua geografia. Finalmente, meus 2 pontos, vou terminar. Os 2 últimos pontos. Porque Jesus deixou Nazaré? Porque esta tenha sido a vontade de Deus decretada e dirigida para a sua migração. Segundo, para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Rapidamente, leia o texto, versículo 15 e 16. Para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Terra de Zebulon, terra de Naftali, porque estava escrito no profeta Isaías: caminho do mar, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Para que aqueles que estavam em trevas vissem a luz, ou seja, para que os perdidos fossem salvos. Trevas é uma metáfora para descrever a situação de toda pessoa sem Jesus. A Bíblia diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Me impressiona a vida do Senhor Jesus, porque aquele que veio e disse: ide, ele foi, tendo ido vilas e cidades. Aquele que diz: faça discípulos, ele fez. Para que Jesus nos colocou onde tem nos colocado? Para que aquelas pessoas ao redor de nós que estão em trevas possam ver a luz. Porque não existe vida que vale a pena ser vivida em qualquer lugar deste mundo fora de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que é que Jesus fez nesses lugares, irmão, para nós terminarmos? E aqui vem a aplicação para nós, pastores. Em outras palavras, qual foi o meio que Jesus usou para alcançar? Porque Jesus veio com a missão de salvador e de proclamador dessa salvação. Ele proclamava-se a si mesmo. Nós não temos a missão de salvador, e nós proclamamos a Jesus. Jesus foi um pregador. Veja a palavra de Deus, versículo 17. O que é que Jesus fez nesses lugares? Qual foi o meio que o Senhor Jesus usou para tirar pessoas das trevas e da morte? Versículo 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E a Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade e aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Jesus é a boa nova de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos 1 diz que ele é o evangelho de Deus. Jesus é a boa nova de Deus. E quando ele sai pregando, falando, compartilhando, ensinando e dizendo: arrependei-vos, em outras palavras, vocês são pecadores, vocês estão em rebeldia contra mim, estão em rebeldia contra Deus. Arrependei-vos. Quando ele diz: vocês são pecadores, porque está próximo o reino de Deus, significa: o rei chegou. É muito simples. Eu sei que nós temos... Não é simplista a doutrina do reino de Deus na Escritura Sagrada, mas quando o Senhor Jesus diz: porque o reino de Deus está próximo, significa: o rei prometido
a semente de Abraão, a semente de Davi, chegou com perdão real, trazendo vocês para o seu domínio. Como dizia o apóstolo Paulo, dizer, nós estamos aqui livrando-te do povo, quando o Senhor chamou o apóstolo Paulo dos gentios, para os quais te viu, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança dos que são santificados pela fé em mim. Eu cresci nesse país, já estou há 26 anos fora desse país. Lembro quando minha época de juventude, um dos hinos que eu gostava muito de cantar era aquele: conta-me a história de Cristo, grava no meu coração essa inaudita história de gozo, paz e perdão. Os irmãos talvez se lembram desse hino, lembra? Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Eu gostava muito de cantar esse hino. A minha pergunta para vocês é o seguinte: eu espero que todos vocês gostem de cantar este hino, mas quando foi a última vez que vocês contaram a história de Cristo para alguém? Seguidores de Cristo, pescadores de homens, onde quer que Ele nos coloque, não desperdicem a geografia de vocês. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, e ajuda-nos, Senhor, aonde quer que o Senhor nos tenha colocado. Ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento, na intimidade contigo, e no anunciar o Senhor Jesus, aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que estão longe de nós. Senhor, nós te agradecemos porque o meio que o Senhor nos deu para anunciarmos Jesus é o do proclamar, o do testemunhar, o de falar, o de compartilhar do Evangelho da graça de Deus, falar para as pessoas, contar a história a essas pessoas. Senhor, nós te agradecemos também porque o Senhor deixou bem claro que a nossa responsabilidade e o nosso trabalho não é de trazer peixes às redes. Senhor Jesus, tu deixaste muito claro em Lucas 5, que a nossa responsabilidade, onde quer que nós nos encontremos, é o de lançar a rede, ou seja, de proclamar, de testemunhar, de compartilhar. Tu, Senhor, és aquele que colocas o peixe na rede. Nossa responsabilidade é jogar a rede, como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: joga a rede para pescar alguma coisa. E nós falamos como Pedro: Senhor, nós não pescamos nada, mas em teu nome nós vamos lançar a rede, onde quer que nós nos encontramos. Senhor, se há alguém aqui desperdiçando a sua geografia, tem piedade e ajuda-nos. Em nome de Jesus que nós te oramos e que nós esperamos. Amém.